A ansiedade financeira não é apenas um problema de números no extrato bancário, mas uma resposta neurobiológica complexa que envolve o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Quando um indivíduo enfrenta a incerteza econômica, a amígdala, o centro de processamento de medo do cérebro, é hiperativada, disparando uma cascata de cortisol e adrenalina. Esse estado de luta ou fuga constante prejudica a capacidade de tomada de decisão racional, um fenômeno conhecido como túnel de escassez. Sob essa pressão, o cérebro foca obsessivamente no problema imediato, negligenciando o planejamento de longo prazo e exacerbando o ciclo de estresse. Para controlar essa ansiedade, é imperativo primeiro entender que o dinheiro em nossa sociedade contemporânea atua como um substituto simbólico para a segurança biológica primordial. A falta de recursos é interpretada pelo cérebro como uma ameaça à sobrevivência física. Portanto, a primeira etapa do controle envolve a despatologização desse sentimento, reconhecendo-o como um mecanismo de defesa desajustado que precisa de regulação consciente através da literacia financeira e de técnicas cognitivo-comportamentais para reestruturar os scripts mentais herdados sobre riqueza e escassez. A primeira estratégia técnica para mitigar a ansiedade financeira é a implementação do mapeamento radical de fluxo de caixa. A ansiedade prospera na ambiguidade. O medo do desconhecido é frequentemente pior do que a realidade dos números. O processo começa com uma auditoria exaustiva de todos os ativos e passivos, categorizando despesas não apenas por tipo, mas por utilidade e valor emocional. É necessário utilizar o método do orçamento base zero, onde cada real ganho é designado a uma função específica antes mesmo de ser gasto. Isso elimina a incerteza do "para onde foi o meu dinheiro?". Além disso, deve-se enfrentar o efeito avestruz, a tendência psicológica de evitar informações financeiras negativas. Ao estabelecer um ritual semanal de revisão financeira, o indivíduo retoma o locus de controle interno, transformando dados caóticos em informações acionáveis. Esta transparência atua como um sedativo para a amígdala, pois o cérebro começa a processar a situação financeira através do córtex pré-frontal dorsolateral, responsável pela lógica e resolução de problemas, reduzindo a carga emocional associada às contas. A segunda estratégia foca na criação de uma barreira física e psicológica contra imprevistos, a reserva de emergência, ou mais adequadamente chamada de fundo de paz. Tecnicamente, este fundo deve ser calculado com base no custo de vida essencial, multiplicado por um fator de 6 a 12 meses, dependendo da estabilidade da fonte de renda. O aspecto crucial aqui é a liquidez e a preservação de capital. O objetivo não é o rendimento alto, mas a disponibilidade imediata. Utilizar instrumentos como Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária com 100% do CDI garante que o capital mantenha o poder de compra frente à inflação sem volatilidade excessiva. Psicologicamente, a existência dessa reserva altera a química cerebral do indivíduo. Saber que se possui um colchão financeiro permite que o sistema nervoso relaxe, reduzindo os níveis de cortisol basal. Isso cria o que os economistas comportamentais chamam de folga cognitiva, permitindo que a pessoa tome decisões de carreira e investimento baseadas em oportunidades e não no desespero. A automação deste processo, transferindo uma porcentagem fixa da renda assim que ela cai na conta, remove a fadiga de decisão e garante a consistência do acúmulo. A terceira estratégia envolve a desconstrução dos hábitos de consumo através da lente da economia comportamental. A ansiedade financeira é muitas vezes alimentada por um ciclo de gratificação instantânea que busca aliviar o estresse momentâneo, mas resulta em maior estresse financeiro futuro, um paradoxo de feedback negativo. É necessário identificar os gatilhos dopaminérgicos que levam ao gasto compulsivo, muitas vezes impulsionado pelo marketing de escassez e pela pressão social de comparação. A técnica da regra das 72 horas para compras não essenciais serve como um interruptor para o sistema impulsivo, forçando o cérebro a retornar ao processamento analítico. Além disso, deve-se praticar o consumo consciente baseado em valores, onde o indivíduo alinha seus gastos com seus objetivos de vida reais em vez de seguir tendências efêmeras. Entender o conceito de adaptação hedônica, a tendência humana de retornar rapidamente a um nível estável de felicidade após uma mudança positiva, ajuda a perceber que o aumento do consumo não traz satisfação duradoura, mitigando a ansiedade por possuir sempre o que há de novo no mercado. Dívidas são o principal motor da ansiedade financeira severa. A quarta estratégia exige uma abordagem matemática e psicológica para a desalavancagem. Existem dois métodos principais. O método bola de neve, focado na psicologia, onde se paga primeiro a menor dívida para gerar vitórias rápidas e motivação. E o método avalanche,
focado na matemática, onde se prioriza a dívida com a maior taxa de juros, CET, custo efetivo total. Para quem sofre de alta ansiedade, a bola de neve pode ser mais eficaz devido ao feedback positivo imediato. No entanto, é vital buscar a renegociação ativa junto às instituições financeiras, utilizando a portabilidade de crédito para reduzir taxas exorbitantes. O entendimento dos juros compostos agindo contra o patrimônio deve ser transformado de um medo paralisante em uma urgência produtiva. A liquidação de dívidas tóxicas, como o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial, deve ser tratada como uma emergência médica financeira, pois essas taxas de juros são incompatíveis com a saúde mental e a estabilidade econômica de qualquer indivíduo a longo prazo. A quinta estratégia para o controle da ansiedade é a transição de uma mentalidade de sobrevivência para uma de crescimento através do investimento diversificado. A ansiedade financeira muitas vezes provém do medo de perder tudo em um único evento catastrófico. A aplicação da moderna teoria de carteiras, de Harry Markowitz, sugere que a diversificação de ativos reduz o risco sem necessariamente sacrificar o retorno. Ao alocar recursos em diferentes classes, renda fixa, ações, fundos imobiliários e ativos internacionais, o investidor protege-se contra o risco sistêmico de um único mercado ou moeda. O foco deve ser no Asset Allocation, alocação de ativos, que é responsável por mais de 90% da variabilidade dos retornos de uma carteira. Entender que o mercado financeiro opera em ciclos e que a volatilidade é uma característica intrínseca, não um defeito, ajuda a manter a calma durante crises econômicas. A estratégia de Dollar Cost Averaging, investir quantias fixas regularmente, ajuda a mitigar o medo de entrar no mercado no momento errado, transformando a volatilidade em uma aliada para o acúmulo de patrimônio a longo prazo. A educação financeira contínua é a ferramenta mais poderosa contra a ansiedade, pois o conhecimento dissipa o medo. Estudar conceitos como inflação, deflação, ciclos de taxa de juros e o funcionamento do sistema bancário permite que o indivíduo interprete as notícias econômicas com discernimento e não com pânico. A ansiedade financeira é frequentemente exacerbada por manchetes sensacionalistas que buscam cliques através do medo. Um investidor educado compreende que crises são janelas de oportunidade e que o tempo no mercado é mais importante do que tentar acertar o momento do mercado. Market timing. Além disso, a literacia financeira permite identificar golpes e promessas de enriquecimento rápido que frequentemente atraem pessoas em estado de desespero financeiro, levando a perdas catastróficas. O investimento em si mesmo, através de cursos, livros e mentorias, gera um maior retorno sobre o capital, pois aumenta a capacidade de geração de renda e a resiliência intelectual diante das mudanças estruturais na economia global. O controle da ansiedade financeira exige a implementação de hábitos diários que reforcem a sensação de ordem. Assim como a higiene física, a higiene financeira previne doenças econômicas. Isso inclui a verificação rápida de saldos para evitar surpresas, o registro imediato de despesas e a prática da gratidão pelo que já foi conquistado, o que combate a mentalidade de escassez. A criação de um dia da gestão mensal, dedicado a revisar o plano financeiro e ajustar metas, transforma a preocupação constante em uma tarefa agendada. Outro hábito crucial é o desligamento de notificações de aplicativos de compras e e-mails de marketing, reduzindo o bombardeio de estímulos ao consumo. A prática do journaling financeiro, escrever sobre os sentimentos em relação ao dinheiro, pode ajudar a identificar padrões emocionais recorrentes e gatilhos de estresse. Ao transformar a gestão financeira em um hábito automatizado e sem carga emocional excessiva, o indivíduo libera espaço mental para focar em atividades que aumentam sua qualidade de vida e sua produtividade profissional. Um dos maiores vilões da saúde financeira moderna é o fenômeno da comparação social, amplificado pelas redes sociais. A ansiedade financeira muitas vezes não nasce da falta de recursos para o básico, mas da percepção de que se está ficando para trás em relação aos pares. Este é o conceito de Keeping Up with the Joneses, ou Lifestyle Creep, inflação do estilo de vida. Para combater isso, é necessário desenvolver uma bússola interna de sucesso, definindo o que é riqueza pessoal independentemente de sinais externos de status. A compreensão de que o status é muitas vezes financiado por dívidas e que a verdadeira riqueza é o que não se vê, ativos investidos, é libertadora. É preciso filtrar o conteúdo consumido digitalmente, silenciando perfis que promovem um estilo de vida ostensivo e irrealista. Ao focar na própria jornada e celebrar marcos pessoais, como atingir o primeiro R$ 1.000 investidos ou quitar uma dívida de anos, o indivíduo substitui a ansiedade competitiva pela satisfação do progresso individual e da autonomia financeira. Para consolidar o controle sobre a ansiedade financeira, é fundamental integrar todas as estratégias em um plano de ação coerente e sustentável.
O caminho para a liberdade financeira não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de resistência que exige disciplina, paciência e autocompaixão. Erros financeiros acontecerão, mas não devem ser encarados como fracassos definitivos, e sim como lições de percurso. O compromisso final deve ser com a saúde mental. O dinheiro é um meio, nunca um fim em si mesmo. Ao dominar as técnicas de mapeamento, reserva de emergência, controle de impulsos, gestão de dívidas e investimentos, o indivíduo deixa de ser escravo dos números e passa a ser o arquiteto de sua própria segurança. A redução da ansiedade financeira permite que a pessoa esteja mais presente para sua família, seja mais criativa em seu trabalho e viva uma vida alinhada com seus propósitos mais profundos. O sucesso financeiro real é a paz de espírito de saber que, independentemente dos desafios externos, você possui as ferramentas internas e externas para navegar em qualquer mar econômico.